fotinha aparecendo. Vamos fazer isso assim. Oi, amores, tudo bem? Finalmente estou aqui com a minha Nutri, doutora Bruna Fernanda. Falei certo, né? Bruna Fernanda. Essa é a Bruninha, tá? A minha Nutri, que tá me ajudando nessa jornada aí de fitness, blogueira fitness, né? A gente chega lá. Já tá, blogueira fitness. Seguinte, a gente vai responder as perguntinhas de vocês, tá bom? A gente selecionou algumas. Vamos explicar o máximo que a gente conseguir. Se ficar um pouquinho longo o vídeo, é tentando explicar mesmo pra vocês, tá bom? Espero que vocês vejam até o final. Aliás, a última perguntinha vocês têm que ver até o final, porque a última perguntinha é a melhor de todas. Aposto que vocês vão querer saber, tá? E é isso, meus amores. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação, dar um like no vídeo, chama todo mundo pra vir pro canal. Beijo no coração e vamos lá saber quais são as nossas informações nutricionais. Beijo, vem com a gente. Vamos lá, começar a mostrar, ó. Comecei errando já. Vamos começar a responder as perguntinhas que vocês mandaram pra gente. Primeira, uma pergunta que tá rolando muito, que é o assunto do momento. Por que devemos evitar picos de insulina no sangue e quais alimentos devemos evitar para não causar esse pico? Vamos lá, Letra. Então, primeiro eu acho que a gente tem que começar explicando o que é alimento de alto índice glicêmico, né? Porque é alimentos de alto índice glicêmicos que geram esse pico de insulina. Além disso, eu vou te explicar também de carga glicêmica, porque tem essa diferença. Tá. Então, o alimento de alto índice glicêmico é um cálculo que se faz, é um valor que é calculado através do pão branco e do açúcar, né? E esse valor determina a velocidade que a glicose entra no nosso sangue e que ela é absorvida. Tá? Então, quando a gente consome esses alimentos de alto índice glicêmico, a gente faz um estímulo para o nosso corpo liberar um hormônio que chama insulina. Tá. Então, o pâncreas ele vai liberar essa insulina, né, proporcional à quantidade de glicose que entrou nesse sangue, né? E aí, com base nisso, essa glicose vai ser sinalizada para entrar dentro da célula e formar energia. Tá? A diferença de índice glicêmico para carga glicêmica é que a carga glicêmica leva em consideração a porção. Então, por exemplo, uma melancia inteira, ela tem alto índice glicêmico, só que a fatia da melancia, ela é de baixa carga glicêmica. Ah, é? Entendeu? Então também tem essa diferença, porque fala muito de alto índice glicêmico, mas mais importante que isso é a carga glicêmica. Entendi. Entendeu? Tá. E aí o que acontece? Quando a gente consome esses tipos de carboidratos, né, de alto índice glicêmico, que é, por exemplo, pão branco, massa... Tudo que é bom, gente, resumindo. Doces, arroz branco... esses alimentos, eles causam esse pico e a liberação de insulina é muito grande, tá? Só que a longo prazo, você vai fazendo uma fadiga com as suas células que produzem esse hormônio, né? Ele libera tanto, você fica o tempo todo hiperestimulando essa liberação. Então, vamos supor, uma pessoa que come no café da manhã um pão francês, aí vai no meio da manhã e consome bolacha de água e sal. Aí no almoço ela vai e consome arroz branco. Nossa, entendeu? ou seja... A longo prazo, o pico de insulina que ela fica estimulando, o corpo sente, né? Ele cansa de fazer essa liberação. E aí, você gera uma resistência à insulina. Ou seja, a quantidade de hormônio que você libera não é suficiente para a quantidade de carboidrato que você está consumindo. Então ele começa a armazenar, é aí que a gente engorda. Então, na verdade, aí você gera uma resistência à insulina. O hormônio tá lá, mas ele não causa efeito. E aí o que você faz? Gera um pico de glicose, porque você tem o hormônio não tá fazendo efeito, entendeu? Ele só vai fazer efeito quando entrar a glicose dentro das células. Se o hormônio não tá fazendo efeito, a glicose fica ali no sangue, entendeu? Entendi. Então você tem uma hiperglicemia. E a longo prazo você tem uma diabetes. Que é muito mais grave, né? Que é muito mais grave. Além disso, a insulina, ela é um hormônio lipogênico. Então, você estimula também a acumular gordura. Ou seja, quanto a gente puder evitar e, assim, consumir mais alimentos de baixo índice glicêmico, né? Baixa carga glicêmica. Exatamente. Então, próxima perguntinha. Essa aqui a gente vai responder, assim, na verdade é mais uma coisa bem específica, mas a gente vai passar meio que por cima só pra vocês entenderem. É uma seguidora que mandou uma perguntinha falando que ela tem probleminha nos joelhos e qual seria o tipo de treino, dieta indicada pra ela. Então, assim, na verdade é muito individual, né? É muito individual, porque assim, cada indivíduo tem um perfil,
né? Tem a individualidade bioquímica, tem um hábito, né? Tem uma composição corporal diferente e tem um estilo de vida diferente. Faz atividade física, não faz atividade física. Então, não existe uma dieta específica para perda de peso. Depende muito, entendeu? Depende do estado nutricional dessa pessoa, a quantidade que ela precisa perder de gordura, né? Então é muito individual. Tem que fazer uma avaliação completa, ver os exames bioquímicos para poder conseguir terminar o tipo de dieta ou não. Né? É todo histórico. E tem a questão também da academia, né? Tipo, de treino pra você, que nem eu tenho um problema, não é que eu tenho um probleminha, é um nervinho meu, assim, que eu sempre comento com vocês, inclusive na historinha do Instagram. É um nervinho que às vezes, dependendo do tipo de movimento que eu faço, ele dá uma fisgadinha aqui. Então, tudo isso na academia, antes de eu entrar, tem avaliação, tem um treino específico. Então, assim, tem um probleminha no joelho, não vai ser uma dieta que vai amenizar, enfim, isso. Vai ser assim, é só todo um processo, uma avaliação, tipo, de médico também, ter ortopedista talvez também, a dieta, uma dieta anti-inflamatória pode beneficiar. Ajudar, né? Entendeu? Mas tudo isso é uma questão de procurar um profissional, que é muito tem importante. que... Então, é basicamente isso. É mais individual e fazer avaliação física antes da academia e antes de alguma dieta e comentar isso com o seu médico. Tá bom? Outra perguntinha. Qual o melhor pré-treino no horário da manhã? Pré-treino e pós-treino? Que é uma perguntinha aí que o pessoal também que adora treinar tem umas dúvidas aí. Enfim, Nutri, vamos lá. Então, na verdade, também é uma questão relativa, né? O que acontece? Depende do objetivo do paciente. Então, se o objetivo do paciente é perder gordura, o paciente vai se beneficiar muito mais fazendo um treino em jejum. Por quê? Que não é todo mundo que consegue, porque depende muito de cada um, a tolerância. Então, o que acontece? Quando a gente vem do jejum da noite, a gente gastou nossa reserva de carboidrato, né? A gente tem uma reserva limitada, que é a que a gente consegue usar. E aí, a gente começa a usar gordura, entendeu? Só que se a gente consome um carboidrato quando acorda, então vamos comer um pão, mesmo que seja integral, não tem problema. Você vai cortar esse processo, porque aí você repôs a sua reserva e aí diminui a utilização de gordura, entendeu? Agora, se a pessoa não consegue tolerar, ela pode ir para outras coisas. Então, por exemplo, pode se beneficiar muito mais usando uma proteína de boa qualidade, por exemplo, o ovo, né? E também uma gordura de boa qualidade, que pode ser o abacate, pode ser a castanha. É legal que o ovo a gente come, que nem eu sinto que na minha dieta eu como, né? Você come, você não se sente pesada, mas você se sente nutrida, né? Isso é muito legal no ovo. É porque a proteína, ela tem... O ovo, ele tem proteína e tem gordura, né? E os dois são os que mais demoram pra ser digerido, entendeu? Então, você fica mais tempo saciada. Se você come um carboidrato, o carboidrato, ele é digerido mais rápido do que esses outros. Então, você fica com fome mais rápido também. Isso que eu ia falar, você já sente fome mais rápido, fome né? mais Você vai querer rápido. comer. Então, resumidamente, alguma ideia de pré-treino, pré e pós que seja legal, assim, pra... E pós-treino, geralmente é muito interessante você colocar uma proteína, porque você lesionou, né, a sua fibra muscular, né? Por exemplo, você fez uma musculação, você fez como se fosse uma lesão mesmo na musculatura. Falou que chega a sangrar mesmo, assim, o músculo, é como se fosse sangrar mesmo, você machuca então, porque ele, você, né? você tá lesionando a fibra ali, entendeu? Sim. Pra você ter um ganho de massa muscular, você tem que reparar essa fibra. Por isso que é importante tanto a alimentação quanto o descanso. O repouso também é importante, porque se você não reparar aquela fibra, você vai ficar machucando, entendeu? Então, comer uma proteína, que pode ser de repente um iogurte ou o próprio ovo, né? Ou se você, dependendo do horário, pós-treino é interessante também. E a batata doce também é legal no pós-treino também. A batata doce, ela entra nessa questão também do carboidrato. Se você comer antes, pra quem que não tolera treinar em jejum, a batata doce é legal tu comer antes. Mas também não uma quantidade assim... Uma quantidade pequena. Tipo metade de uma... Então, tudo isso é calculado, exatamente. Entendeu? É a questão depende da pessoa. Depende da porção, depende de tudo. Bom, então basicamente é isso, gente. Vai mais pra proteína, que é sempre mais indicado, né? Mais indicado. Agora ficou legal. Outra perguntinha muito polêmica, um assunto que o pessoal tem falado bastante aí. Uma seguidora mandou: o que devo fazer quando não consigo comer de 3 em 3 horas? É um assunto que tem, enfim. Por muito tempo foi falado isso, né? Que, tipo, era obrigatório. Era obrigatório. Tem que comer de 3 em 3 horas. Se não comeu de 3 em 3 horas, nossa, não tá comendo fazendo errado. alimentação. Tá comendo errado. E aí, o que acontece? Falavam isso porque se você ficar muito tempo sem comer, gerava uma queda do metabolismo, né?
Mas o que acontece é que não funciona bem assim. Já tem alguns estudos que falam que a quantidade que você aumenta de metabolismo fazendo uma refeição é mais ou menos umas 20 calorias. E se você vai comer, você acaba comendo muito mais caloria do que 20 calorias, né? Então é uma coisa que acaba não compensando, né? Então se você não tem fome, não tem necessidade de você comer, entendeu? Se você não tem aquela fome física, né? Aquela fome que... dor de estômago. O corpo tá pedindo pra O você corpo tá repor, pedindo né? pra você repor, porque fome e vontade de comer são coisas diferentes. É verdade. Agora, se você tá sentindo fome, você deve comer. Porque o problema é você ficar muito tempo sem comer e compensar na próxima refeição. Que aí você Entendeu? vai e Você ataca. vai comer muito, o volume vai ser muito maior. Entendeu? Eu mesma falo por mim mesma, como já aconteceu, assim, hoje em dia não, eu sei que eu já tô certinho, mas você fica muito tempo sem comer, quando você vai comer, você quer detonar. Então, Mas, mas isso você tem que se programar. Então, por exemplo, ter lanchinhos intermediários por perto, né? Pode lanchinhos ser fruta, saudáveis, tá, gente? lanchinho Por favor. saudável. Cuidado com as bolachinhas da vida. Que a gente chama, né? Então, porque aí se você sentir fome, você come. Se você não sentir fome, você não come. Mas você tá programado, entendeu? Porque se você tiver fome, você tá ali e não vai compensar na próxima refeição. Então, resumindo, o ideal é a gente comer quando o corpo pedir comida. Quando o corpo pedir pra você comida. comer, aí vai aquela pessoa e fala assim, mas o corpo tá pedindo toda hora. Aí Aí não, já é complicado, mas aí né? tem que ver se não é uma questão... E a vontade de comer, que você falou também. É a vontade de comer. Ou o que tá entendeu? comendo não tá... Porque ninguém sente fome o tempo inteiro. É. A não ser que tenha uma questão hormonal alterada aí, Aí entendeu? tem tudo uma questão Porque de aí, individualidade de novo, que a gente sempre exatamente. bate Aí nessa precisa tecla. ver se a fome e saciedade dela não tá, se ela não tá tendo esse estímulo. Às vezes até o psicológico também mente, enfim, né? Tipo, É ansiedade, multifatorial, né? Não dá A pra... ansiedade interfere muito na alimentação, Ansiedade. né? Ansiedade, porque a TPM, pessoa acaba mulherada. descontando na comida, né? Exatamente, tipo TPM, mulherada, chocolate, doce. Mas aí isso aí é uma questão de queda de serotonina. Aí já é hormonal. Já entra uma outra questão. Enfim, esperamos que tenha dado pra responder. Última perguntinha, e acho que todas vocês vão querer saber qual que é que a gente ama. Quais alimentos que ajudam a perder barriga? Olha aí, mulherada, tudo que a gente quer nessa vida, né? Fala sério. Pois é. Então vamos lá. Na verdade, nenhum alimento sozinho ele consegue fazer Milagre, milagre. né? É verdade. Mas se a pessoa já tá fazendo uma dieta, ela já tá fazendo atividade física, tem que ter alimentos que ajudam na queima de gordura. Então, por exemplo, o abacate, ele tem um composto que a gente chama de beta-citosterol, né, que ele estimula a quebra de gordura, né? Além desses alimentos, tem alguns outros que são os termogênicos, que os termogênicos eles aceleram o metabolismo, ou seja, você gasta mais energia, né? Que são, por exemplo, o gengibre, o chá verde, a canela, o café, Cafeína, né? cafeína, que mais? Chá de hibisco. Então, tudo isso acelera o metabolismo, né? Gera o que é termogênese? É aumentar a temperatura do corpo. Então, você gasta mais, entendeu? E aí você usa mais gordura. Essa questão do abacaxi, o pessoal tinha um tabu, né? Que tinha medo, abacaxi muito gorduroso e tal. Mas, de certa forma, é uma gordura boa, saudável, que a gente falou. É uma gordura saudável, entendeu? Porque, assim, essa questão caloria não é tão importante mais. Já caiu esse conceito. Inclusive, tinha até uma perguntinha sobre isso, mas, enfim, caloria hoje em dia não é o que conta muito. Não é importante, porque, assim, perder peso não é só contar calorias. A gente sabe que, tudo bem, tem que fazer um balanço energético negativo, né? Gastar mais do que consumir, sim. Mas se o seu corpo não tá nutrido, ele não vai fazer isso muito bem. Não vai nem funcionar Não direito, vai funcionar na verdade, direito, né? entendeu? Se a sua mitocôndria, que é onde a gente faz a produção de energia, não estiver funcionante, você não vai usar, não vai gastar energia, entendeu? Não vai produzir energia suficiente. Quer dizer, aquela questão de metabolismo baixo. Entendeu? É justamente isso. A gente tem que trabalhar com o corpo nutrido, fornecer o substrato para ele funcionar. Entendeu? Não é só caloria. Então, o abacate, ele tem a gordura saudável, né? E é muito bom, né? É muito gostoso, né? Só que tem que tomar cuidado com a quantidade para quem quer perder peso. Entendeu? Exatamente. Tudo pode, né? A quantidade tem que tomar cuidado. E a questão com a sua nutri, com o seu médico, enfim, tudo é Isso. relativo, gente. Então foram essas perguntinhas que vocês mandaram pra gente. Algumas a gente selecionou algumas, porque não dava pra responder todas, realmente, né? Ficar muito longo o vídeo, muito chato. Se vocês quiserem saber mais, alguma outra pergunta, teve uma seguidora que mandou perguntinha sobre o whey, mas é muito específico, é pra poder responder. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui abaixo o Instagram da Bruninha, tá? Minha Nutri, linda. Vou deixar aqui o e-mail também. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, chamem ela no direct, Direct. manda um e-mail. Eu falei
falei direct, ela fala direct. O certo é falar direct, né? Direct. Enfim, é isso. Eu vou deixar aqui tudo abaixo pra vocês, tá bom? Sigam ela. Ela vai fazer um canal dela em breve, tá, gente? Sigam ela. Vou colocar lá no Instagram também. Vou colocar na minha historinha o Insta dela. A fanpage não tem. Não. Hoje em dia é mais Insta mesmo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme no coração. É isso. Beijo até o próximo vídeo.